A Daniele Apolinário, grande professora. E Tânia Araújo está dizendo, creio que quem mais influenciou Paulo Freire e Rubem Alves foi Fanon, ainda que não se comente muito. Você tem algo a dizer sobre o Olha, Fanon? sem dúvida, quando você pega o Franz Fanon, né, pensador africano, ele escreveu um livro muito importante na década de 60, que foi, inclusive, apresentado por Paul Sartre, Os Condenados da Terra. Os pensadores latino-americanos, inclusive o Rubem Alves, Paulo Freire, todos leram esse pensador. Né? Quer dizer, ali, no contexto dele, ele estava também, que não era o contexto latino-americano, tentando pensar toda essa situação de dominação humana, de injustiça, de opressão. Então, ele teve uma importância, sim, né? E ele vai ser marcado também, o Franz Fanon, por alguns pensadores. Então, eu diria que todos eles estavam nesse movimento de busca de um pensamento libertário para o contexto. Ele lá no continente, no mundo dele, e nós aqui. Então ele vai, certamente, não só marcou essa geração da década de 60, 70, Rubem Alves, e outros mais, Gustavo Gutierrez, e a filosofia de Dussel e outros, né? Mas vai marcar, inclusive hoje, todo esse pensamento pós-colonial, que né, é uma vertente nova, vamos dizer, do pensamento também latino-americano, ele também está presente, ele continua vivo a contribuição desse pensador, não tenho dúvida disso daí. Né? Tânia, estou lembrando que ele é subestimado aqui no Brasil, né? O Fanon. Quer dizer, nem é reconhecido, né? Mas, como você disse... Olha, dentro de uma perspectiva de filosofia da libertação, de teologia da libertação, ele é importante. Porque também, dentro de teologia e da filosofia, nós temos que distinguir duas tradições distintas. Há uma filosofia e uma tradição, inclusive também sociológica, preocupado com o contexto, com a realidade, com o mundo que pulsa, e há uma tradição distante, não é? Que não tem essa preocupação contextualizada. Então, nós temos uma tradição filosófica e teológica contextualizada que tenta pensar desde a realidade que está aí, e foi o que o Rubem tentou pensar, e algumas tradições filosóficas, então ela incorpora a contribuição do Fanon. Ele tentou pensar a realidade, o mundo dele. Então, agora, essa tradição mais abstrata, universalista de filosofia, então ela não leva, mas se levarmos em conta levar em conta que o homem é sempre o homem, o seu contexto, o seu mundo, né? Como dizia um filósofo espanhol muito importante, né? Que vai marcar também a América Latina, então nós temos que levar em conta a contribuição dele, porque a opressão humana está, né? As injustiças, ela está em tudo. Então ele tenta pensar, mas desde aquele universo. E acho que, em última análise, é importante essa articulação, né? Ele não pode estar fora quando se pensa o homem, as injustiças, a miséria humana. Não podemos, porque ele vai explicitar aquilo que ocorreu num contexto específico de dominação humana. Nilzete está dizendo aí, por mais lives como essa. Então, Vidal, já tá vendo aí, né? Que o pessoal está querendo que você continue. E eu posso proporcionar isso aqui através do Instagram e fazendo essa mediação. Jerusa Salles, eu quero beber de balde. Pena que eu cheguei tarde, mas você chegou tarde, mas nós vamos continuar, viu, Jerusa? Jerusa é minha vizinha aqui, ela é da Igreja Batista. Vidal, mas então, assim, já estamos caminhando já para os finalmente, né? O Marcos Friso está dizendo muitas saudades. Isabel Cristina está de acordo que tenhamos mais lives como essa. Para você, Vidal, assim, o que te marca de toda a convivência, os estudos que você fez de Rubem Alves?
Olha, é assim, o Rubem Alves dizia uma coisa que me marcou muito. Ele dizia, Vidal, não é que a gente marca, influencia as pessoas. Às vezes a ideia que a gente tem, não, esse foi influenciado por isso, por aquele, tá? Não é isso. Ele falava, muitas vezes nós começamos a ler um livro e nos apaixonamos e só paramos depois que terminamos. E aí o Rubem fala, é porque ele disse alguma coisa nova para a pessoa que ela nunca tinha ouvido. Ele dizia, não, é porque ele colocou em palavra o que eu senti que não era capaz de expressar. Uhum. E nas palavras do outro eu me encontro. Quando a gente lê alguém com paixão e não para, não é porque ele está dizendo alguma coisa que já estivesse fora do que eu vivo, do que eu sinto. Eu só estou ali ligado com ele é porque ele está dizendo alguma coisa que eu já sentia, mas que não era capaz de colocar em palavras. Então eu diria assim que, em parte, o Rubem foi uma pessoa que no que ele dizia eu me encontrava. Não é que ele falava para que eu pudesse sentir, é que no que eu sentia, as palavras dele abriam um caminho que me dava toda uma consistência. Então, nesse sentido, Rubem Alves foi importante. Rubem Alves, muitos místicos, como Chiara Lubich, né? Alguns teólogos da tradição do Rubem, que depois eu fui ler, que para nós fazia um sentido. O Xavier Zubir, que é um filósofo que eu tenho estudado, sobretudo em filosofia da religião, também, o que ele diz, não é que ele fala para fazer minha cabeça. No fundo, eu me encontro no meu sentimento naquilo que ele está falando. Então, eu diria que o Rubem, ele foi importante, porque eu fui me encontrando de muito do que ele falou. Não só ele. O próprio Xavier Zubir, que eu descubro um pouco depois, antes do Rubem morrer, eu falei, Rubem, descobri que ele também está falando um monte de coisa, que eu vou me descobrindo. Ele falou, me fala desse cara. E aí eu comecei a falar, e ele falou, puxa vida, isso está na continuidade de algumas coisas que eu falo. Eu falei, pois é alguém que está aí. Né? Então é isso, as muitas pessoas que falam, e eu me identifico, é porque elas são capazes de dar nome ao que eu ainda não tinha palavra para dar nome. Então o Rubem foi uma pessoa dessa. Então não é que eu fui influenciado. Ele já falou, ele deu nome ao que eu sentia sem eu saber ainda como nomear isso. Eu acho que isso é marcante. E era uma pessoa que, mesmo hoje, depois de ter caminhado, eu vejo assim, se hoje, se o Rubem tivesse vivo, para mim chegar para ele e dizer, Rubem, poxa, te agradeço, você teve tanta paciência de me ouvir, e eu ficava tentando interpretar você, e hoje eu vejo que tudo que não era nada daquilo, é uma outra coisa. Então veja como a gente vai ampliando o mundo e nós vamos lendo o outro. Né? Então eu acho que é isso, né? O que ele falou nomeava um pouco das coisas que eu sentia. Não só ele, mas tem outro, mas ele foi importante, esse amigo, colega de caminhada. Eu não sei bem o nome dela, Covmar, ela disse, excelente, né? Porque disse algo que eu não consigo expressar, né? Encontrar Isso, o meu exatamente. sentir no seu sentir. Muito boa, Berenice, acho que Berenice é da Serra, né? É a mesma Berenice, está dizendo que essa live sobre Rubem Alves, um grande pensador, importante dar continuidade, porque continuar, né, falando sobre a sua situação, sua atuação. E aí, Vidal, é muito bacana, porque eu percebo assim, pouco que eu te conheço, mas assim, esse jeito, né, de acolher, esse jeito de escutar, de tirar tempo, não é? Com certeza teve também muita influência, né? E a gente vivendo agora esse momento do isolamento social, da pandemia, o quanto que isso é importante, né? Se você quiser, então... Olha, sem dúvida, eu acho que toda essa situação que nós vivemos hoje
é um convite também à recriação. Que é doloroso, não é só doloroso economicamente, mas há toda uma dimensão existencial, psíquica. O nosso mundo se desfaz também, mas gera uma crise. Mas é preciso perceber que o caos é que gera a nova ordem. A crise é que permite o renascimento. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com a crise. Ora, a crise é a condição da vida. Nós não é que temos crise, nós somos crise do nascer e ao morrer. O Rubem Alves dizia isso. O Rubem viveu. Por isso que era um cara que olhava longe, porque quando ele saiu para o exílio em 64, o mundo desmontou. Lá fora que ele foi reorganizar a cabeça, se recriar. Um pouco o que ocorreu com São Paulo. São Paulo ficou cego. Ficar cego não é que os olhos foram vazados. É que o mundo organizado que ele tinha, era uma pessoa muito culta, de muito conhecimento, aquele mundo desmontou. Ele levou muitos anos para recriar um mundo significativo. Ele precisou passar o caos para recriar. Mas isso é a condição humana, é nosso. Então, eu vejo que é uma oportunidade, é uma possibilidade da gente também se desfazer para renascer. Como dizia Kierkegaard, né, fechando, que o Rubem falava muito, o Kierkegaard dizia que a vida seria insuportável se a gente não tivesse a oportunidade de passar por crise para poder não só estar somando as coisas, mas estar recriando, repensando, sentindo tudo de uma forma nova. A vida ficaria muito pensada se fosse um acúmulo de ideia. De repente, tudo tem que desmoronar para ser banhado por uma nova luz, por uma nova sensibilidade, por um novo sentimento. Eu acho que tudo que nós vivemos hoje é o convite para isso também, para essa recriação humana. Quando a gente vê que a vida é uma crise, é isso. É a nossa oportunidade, né? A oportunidade nos é dada agora de fazer essa mudança. A mudança interior, mas a mudança também da sociedade, claro, do mundo que nós vivemos. Tudo. Eu tenho falado nas lives que depois que tudo isso passar, é o novo, é a recriação, né? É da recriação da natureza, da recriação das pessoas, oxalá, do sistema também. Isso. Né? Quem foi que falou aqui? Foi uma pessoa, o Gustavo, né? É o Gustavo que disse que o Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora está promovendo um curso de extensão. E o título é Religando a Ciência da Religião. E o curso é online, então vamos fazer propaganda aí, né? Pelo YouTube. Bacana. Um outro comentário, que a sua prática traduz a consonância das palavras. E Sandra está dizendo, Rubem Alves era, não é? Um humanista iluminado, um ser iluminado, né? As suas obras mostram isso. Fazendo, desconstruindo para ver novas possibilidades. E é isso, né? Quando a gente não tem espaço para... Quando a gente está cheio, né? E não dá espaço para o esvaziamento, para esse desconstruir, não tem aprendizado, né? Não tem. Então, eu como professora, e lidando com os professores também, como pedagoga, constantemente, a gente percebe muito isso, muita resistência às mudanças, né? E esse tempo agora, ele exige muito. Quanto que nós estaríamos aqui, Vidal, fazendo uma live, né? Se não fosse proporcionado também por causa da situação que nós estamos vivendo. Então, eu vou te dar a palavra para as suas considerações finais, né? E agradecendo muito aí todas as pessoas que entraram, mas nem só, né, estão nos ouvindo, mas também participando, né? Colocando aí, enriquecendo a nossa conversa. E o Zé está... então, algumas pessoas, Vidal, manifestaram aí, né?
desejo que você continue, né? Eu sou uma mera um instrumento aqui. Rubem deve estar lá de cima aplaudindo o Vidal. Realmente. Então, para suas considerações finais, agradecendo e dizer para todos vocês que estão aqui que na sexta-feira, né, Vidal, às 18 horas, nós continuamos com esse bate-papo, né? Hoje eu pedi, Vidal, que focasse um pouquinho sobre essa influência do pensamento pedagógico, né, de Rubem Alves na educação, mas tem muitos caminhos, né, onde você pode discorrer sobre Rubem Alves. Hoje foi só um aperitivo. Não, eu agradeço, é uma alegria assim, poder falar sobre o Rubem, né? E agradeço a participação de todos, a presença de todos, e que realmente possa ser aqui um aperitivo para uma conversa que apenas iniciou, e acho que o Rubem tem muita coisa ainda para nos ensinar. E, sobretudo, no contexto que nós vivemos, o Rubem está aí a nos ajudar a pensar tudo o que nós estamos experimentando. É uma pessoa que, como eu disse, olhava longe, né? Então, eu agradeço muito aí o carinho de vocês, né? E vamos continuar juntos, perseverante. E também é isso, muito a partir do Rubem Alves, né? Tem um texto do Rubem, depois se alguém quiser ler, no livro, se chama Metamorfose da Conversão, o Enigma da Religião, que ele fala do que é a crise, né? Do que é a crise humana. Então, talvez quem tiver possibilidade de ler aquilo, para se compreender um pouquinho e também poder se trabalhar no contexto. Não é de se desesperar, não é? Porque isso é da nossa condição. O homem sempre viveu em crise, sempre transcendeu crise e vai continuar. Cachorro não tem crise, gato não tem crise, mas nós temos. É a condição da gente se recriar, não é? Quem fica ali num cantinho parado, protegido e acomodado, nunca vai avançar, porque vai viver como um cão acuado. A vida é busca, e busca é sempre a possibilidade de desequilibrar para pisar num terreno novo. Então, agradeço a todos e vamos continuar unidos. Aí o título do livro, Vidal? Olha, o Enigma da Religião, do Rubem Alves, tem um capítulo ali que ele fala sobre a metamorfose da conversão. O que é que acontece existencialmente com a gente, né, que faz a gente entrar em crise? Quem sabe a gente pode até depois discutir esse texto. O que vai acontecendo dentro da gente? O que acontece dentro de nós? Que movimento é esse da crise? Para a gente poder se compreender, porque a gente se compreende muito pouco naquilo que a gente sente e vive. Por isso que a gente fica angustiado, né? E o Rubem, eu acho que ajuda também a gente se compreender um pouco nessa realidade humana existencial que nós somos. Então eu só tenho que agradecer a todos. Vai cair a live.